Olá, seja muito bem-vindo ao canal Deploy. Meu nome é Felipe e vou dar sequência com vocês aqui nesse vídeo para a gente recapitular algumas coisas da nossa aplicação e dar um próximo passo importante aqui quanto aos testes de unidade. Tudo bem? Então, o nosso projeto está bem basiquinho aqui, né, em 3 camadas, tá? A nossa classe Program, que é essa que está aberta aqui, né, a gente tem alguma coisa para tratar os enumeradores de forma diferente, serviço de API Explorer, banco de dados em memória, né? A gente está trabalhando com a parte de log, telemetria, Swagger também, com versionamento. Então tem um monte de coisa legal que a gente está fazendo aqui, né? As nossas controles, como elas estão versionadas, você tem V1 e V2, né? E a gente consegue ver isso no Swagger. O nosso domínio está bem básico, tá? Mas a gente tem uma classe base aqui com algumas informações que a gente vai, no segundo momento, quando a gente virar para um banco de dados, a gente vai ter essas informações com uma característica bem legal. Você tem um tutor aqui, então você tem uma referência aqui. Na verdade, o cachorro está sem o tutor aqui, depois a gente vai ligar isso, tá? Quando a gente estiver tratando do domínio. Agora a gente está fazendo alguns outros setups. E o repositório aqui que só tem nosso contexto, não tem configuração das entidades para fazer o ORM ali, né? Então, esse é o cenário da aplicação, tá? A gente está sempre tomando cuidado aqui, ó, alterando a versão, tá bom? Então, essa versão que a gente vai fazer agora vai ser a 0.4.3, né? Hoje eu vou deixar aqui atualizada a versão, tá? E lembrando, né, que o nosso repositório do GitHub é esse daqui, tá? Tem aqui o nosso readme, né? A gente colocou algumas informações aqui, os comandos que a gente está usando, alguma coisa. Até que eu vou dar uma melhorada nisso aqui também, tá? Aqui a gente tem nossas actions que rodam no Sonar Cloud, né? Quando a gente abre um pull request, então ele mostra aqui no Sonar. Depois que passa no Sonar e ele vai para main, para bring to main, ele dispara e ele atualiza a nossa tag latest no Docker Hub. Perfeito? Então esse é o cenário. Então vamos lá, vamos criar o nosso projeto de teste aqui. Lembrando que como a gente tem o projeto, ele é um projeto de teste de unidade. Então, cada item que está aqui dentro vai representar uma unidade, tá? Cada camada dessa daqui é uma unidade. Então, faz sentido a gente criar os projetos com nomes que sejam baseados nas camadas que a gente vai testar, nos projetos que a gente vai testar. Eu vou tomar a licença de adicionar algumas solution folders, tá? As solution folders, elas não são pastas de sistema, tá? Elas são pastas no nível da solução. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pasta não existe. Se você olhar o diretório, essa pasta, de fato, ela não existe, tá? Mas ela é capaz de organizar projetos dentro dela. E ela nunca vai existir aqui, ó. Não tem um new folder aqui, né? Beleza, eu posso renomear esse cara aqui para, por exemplo, aqui, ó, vou dar um rename aqui, ó. Testes. Ó. Tá? E vocês vão ver que não vai ter uma pasta aqui chamada testes, entendeu? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar de uma forma aqui para facilitar o nosso entendimento. Então eu vou deixar o projeto de teste aqui dentro por enquanto, tá? Ó, vou criar um projeto novo, tá bom? Dentro dos frameworks que você tem para criar testes de unidades em .NET, eu gosto muito de usar o XUnit, tá bom? Existe também o NUnit. Deixa eu ver se ele acha aqui, ó. Tá meio lentinho, ó. Tá vendo? Tem os projetos do tipo NUnit, tanto para .NET Framework quanto para .NET 7, que é o que a gente está rodando, né? Só que eu prefiro usar o XUnit. Se vocês quiserem, a gente já tem o MS Test também, que é o da Microsoft, tá bom?
tem para você fazer teste de tela, né? Então você tem esse WebDriver aqui, ó, que é para tela, tá bom? Para testar código, eu gosto mais do XUnit, tá? Então vamos lá, vamos aqui, XUnit. A gente vai criar o nome da camada que a gente vai testar, ponto testes, tá bom? E aí, ó, vai ser em .NET 7. Então a gente já tem um projeto aqui dentro. E agora a gente vai começar a testar a nossa camada, ou seja, essa camada aqui, essas controllers aqui, a gente vai precisar implementar os testes dela. E como que a gente vai fazer isso? Usando XUnit, Mockio, tem algumas coisas que a gente vai usar. Isso que a gente vai ver agora. Pessoal, como num passo de mágica, só que não, eu escrevi os testes aqui para a gente poder seguir com nossos estudos, tá? A intenção, na verdade, é poder economizar um pouco de tempo aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente criou, ó, deixa eu mostrar aqui para a gente poder conversar. Eu vou excluir até essa pastinha aqui, ó. Delete. Beleza. O que nós temos aqui? A gente tem essa classe que a gente criou, a gente excluiu a outra classe, tá bom? Então a gente só está com essa classe aqui. Esse código ainda não está versionado, tá? E aí, dentro desse namespace, né, foi criada uma classe, tá? Lembrando que a classe é sempre o nome da classe que a gente está testando, que é essa daqui, tá? Com o sufixo teste, tá bom? Nós vamos testar todos os métodos que estão lá. Os métodos, eles são executados de fato no ACT, tá bom? Todo teste ele é composto, tá, por 3 As. Então vocês sempre vão ver ou deveriam ver isso aqui sempre que vocês estiverem estudando o teste. Mas sempre que vocês fizerem, com certeza vocês vão garantir que esses 3 As vão estar assim comentados, escritos do jeito que está aqui. Para a pessoa que olhar o teu teste saber que dentro desse bloco aqui, ó, tudo o que você está fazendo é você criando as coisas, principalmente os objetos, né, que vão fazer parte do seu teste. Então, o Arrange serve para isso. Você vai preparar todo o seu ambiente, tá bom? Vai inserir coisa no banco, vai fazer os mocks, se tiver que fazer mock, tá bom? O ACT é, de fato, a unidade que você está testando. Então, o que a gente quer testar? Vamos lá. Dentro dessa classe controller aqui, né, a gente quer testar todos os métodos. Eu vou apertar aqui, ó, Ctrl M O, e ele vai contrair tudo, tá? Você vê que a gente tem aqui um primeiro método chamado listar async, né? Então ele chama esse cara daqui, ó, dentro do contexto, né? Beleza? Então o que a gente está fazendo aqui? Eu estou criando também um banco de dados em memória. Eu poderia estar fazendo, né, um mock desse cara daqui. Mas não, estou criando um banco de dados em memória aqui também, tá bom? Estou usando, na verdade, o nosso para criar um contexto, tá? Verifico se a base de dados está limpa e se ela está criada de novo, tá bom? Adiciono um cachorro, salvo ele no banco, tá bom? E aí eu abro um outro contexto, esse contexto aqui morreu. O dado foi persistido lá, um cachorro com nome Sirius, tá bom? Dentro de um outro contexto, eu inicializo tanto o meu contexto quanto a minha controller, tá bom? E chamo o método listar. E eu espero, o assert é o que você espera, quais são as expectativas ao executar esse método. Então eu quero que volte eu dou aqui um asset.isType, o tipo que eu quero que retorne. Como é que eu vejo isso? Eu venho aqui, ó, aí ele está retornando esse ok. No ok eu vou dar um F12. Tá vendo aqui, ó? É esse tipo aqui, ó, dessa classe aqui, ó. Deixa eu subir. Desse namespace aqui, ó. Tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu coloco o tipo. Isso o asset são
as verificações que você quer fazer. Então aqui tem assim, uma liberdade poética muito grande. Você pode verificar muitas coisas. Isso aqui é só um exemplo. Esse teste aqui é um exemplo. Se vocês não concordam com alguma coisa, Felipe, não quero fazer assim, vamos fazer com mock, usando o mockil para fazer isso. Eu aceito se vocês fizerem um pull request no repositório, tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo, não concorda com o teste ou quer testar outras coisas também, por favor, cria um pull request para cria uma branch, cria uma pull request, faz um fork do projeto, seja como for, mas estamos abertos para a gente poder aprender junto, tudo bem? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Então eu fiz esse teste, né, pequeno aqui, eu estou testando uma unidade, que é só esse carinha daqui, tá? Tem algumas formas de eu poder executar esse teste, tá? Dentro desse bloco, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e vier aqui, ó, em Debug Test ou Run Test, eu vou conseguir rodar esse cara. Vou clicar aqui em Run Test, ó. Você vê que em algum momento ele vai mudar essa corzinha aqui, ó. Tá falando aqui que o teste passou, mas é uma execução para trás. Acredito eu, ó. Vamos ver aqui, ó. Demorou 591 milissegundos, tá? Ó, deixa eu ver se... Eu acho que ele já rodou essa que eu mandei rodar, tá? Aqui, ó. Ou você pode também debugar, né? Bota um breakpoint aqui, botão direito, dá um debug aqui, ó, debug test. Ou você pode vir aqui, ó, em view. É porque o meu já tá ali do lado, mas deixa eu lembrar aqui onde é que é view test explorer, ó. Esse carinha, você pode depois prefixar ele aqui, ó. Ele vai ficar aqui do ladinho, igual o meu aqui, tá vendo? Tá aqui, ó. Assim como tem outro box aqui em cima, tem ele aqui embaixo. Aqui dentro você também consegue executar os testes. Você tem uma paleta aqui, tá vendo? Com algumas operações que você pode rodar. Que aqui é rodar todos, rodar só o que está selecionado. Tem algumas opções aqui para baixo também. Então dá uma olhada aí. Rodar o último e rodar só o que falhou. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos rodar tudo aqui. Então, ó, rodou o teste, tá vendo? Então tá passando. Se eu colocasse um outro aqui, por exemplo, not found, vamos botar assim, not found result. Espera aí. Ó, ele até deu um erro aqui embaixo, porque seria um outro tipo, mas vou até comentar essa outra verificação. Ó, vamos rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Em tese ele deveria falhar, né? Porque ele está retornando um tipo e está esperando o outro ali, ó. Vamos ver. Ó, falhou mesmo. Se a gente clicar aqui para saber o porquê, ó, ele fala pra gente, ó, o atual é o object result e o que está vindo e o esperado not found, tá vendo? Então tá invertido aqui, ó. Vou ter que fazer, vou voltar esse cara aqui. Legal? Então, ó, esse foi um teste de unidade, né? Lembrando que aqui na nossa controller nós temos vários métodos, né? Inclusive, esse método aqui que a gente vai testar, o obter por ID, a gente já começa a ter um cenário que, ao executar esse método, a gente tem 2 retornos, certo? Então, a gente vai ter que testar com esse retorno e a gente vai ter que testar com esse retorno. Faz sentido? O teste, a gente só considera 100% de teste quando todas as etapas são testadas. E o teste consegue detectar isso. Então, isso é importante para a gente também. Por isso que um código que tem muito if é difícil de testar. Porque para cada if, para cada condição, você vai ter que gerar um teste, gerar massa. Tem um monte de coisa, tá? Uma coisa que eu considero muito boa dentro desse modelo, deixa eu puxar meu navegador para cá. Eu vou entrar na... Eu digitei o site errado de novo, Marketplace.
Não é esse item que eu quero. Eu quero falar com vocês sobre esse cara aqui, ó. Fine Code Coverage. Esse carinha daqui, ó. Só cuidado, deixa eu parar o mouse aqui, ó. Esse aqui será... Qual que é o 2022, hein? Ó, esse aqui é 2022, é o da esquerda, é o da direita. Esse daqui é 2019, tá? Então, cuidado só com a versão do Visual Studio que você tá rodando. Eu estou rodando 2022. Então, instala esse carinha daqui. Por quê? Esse é uma funcionalidade muito legal que fica na nossa IDE, que a gente consegue ver o que foi testado, qual é o percentual, e dá um relatório para a gente sobre os testes. Olha que legal, né? Tem algumas configurações aqui que vale a pena fazer, tá bom? Mas vamos mostrar aqui ele na máquina. Então aqui, ó, eu tenho aqui também em View. Ele, depois que você instala, ele fica aqui, ó, tá bom? Então você vai entrar em View, Other Windows, Fine Code Coverage. Como é que instala, né? Ou você pode vir aqui e baixar esse cara, e depois você vai ter que executar ele. É um arquivo extensão VSX, tá? Ou você pode vir aqui também pela ideia do Visual Studio, Extension, ó, o Sonar Lint está aqui, tá vendo? Eu posso inclusive conectar lá no meu Sonar Cloud. Depois a gente pode fazer isso. Mas esse tema agora, você pode vir aqui, ó. Então, Extension, Manage Extension. Vem aqui, ó, e digita Fine Code Coverage. Ele vai mostrar para você qual que você tem que rodar, tá bom? Instalado isso, ele vai pedir para você fechar e abrir novamente seu Visual Studio. E aí você vai ter uma abinha dessa aqui embaixo, ó, igual a minha. E olha que legal, né? Ele já começa a mostrar pra gente aqui, ó, qual percentual, qual classe a gente está testando. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Por que só está aparecendo essa classe. Quantas linhas estão cobertas, quantas estão descobertas, quantas são possíveis ser cobertas, tá bom? E um percentual aqui de cobertura que a gente tem, tá? Beleza, mas por que está mostrando só essa classe que seja possível testar? Durante a criação dos testes, tá? Durante a criação dos testes, todos os testes estão prontos aqui para garantir 100% de cobertura. Mas em todas as classes, você vê que todas as classes aqui estão modificadas. O que eu tive que fazer? Eu tive que decorar as classes com esse carinha aqui, ó, Exclude from Code Coverage. Porque senão ele fica falando que eu não estou com 100% de cobertura porque essa classe não está testada. Classes desse tipo, tá? Que só tem get7, não faz muito sentido a gente criar teste para ela, porque ela só tem get7. E eu não vou testar get7, porque o get7 em tese já foi testado, é um método, né, de abstração do .NET, tá? De encapsulamento do framework. Então, a gente não precisa testar. Então, tudo que a gente não precisa testar, a gente vai colocar Exclude from Code Coverage. Nessa, tá bom? Nessa classe. Essa classe daqui eu também não vou testar. Então, ó, por que eu vou testar isso tudo aqui? Eu não preciso testar isso. Isso aqui é o ARMAP da aplicação. Na minha cabeça não faz sentido eu testar, tá? Se você acha que faz, por favor, vamos falar sobre, né? É interessante também, às vezes eu posso estar subestimando, tem alguma coisa legal aqui para testar, então se vocês tiverem algum cenário, vamos trocar essa experiência também. Lembra da classe lá que a gente criou, que são a classe que tem o nosso teste? Ela também tem que estar com isso aqui, tá? Porque senão ela também vai ficar aparecendo como se tivesse possível fazer um teste do teste, tá? Ó, repository também, nossa classe de contexto. Coloquei aqui, ó, Exclude from Code Coverage, tá bom?
Beleza, então já temos os nossos testes aqui, ó, e conforme... e olha só, eu vou deixar o Fine Code Coverage aqui, ó. Tem esse summary aqui também dele, bem legal. E uma coisa legal sobre a parte de teste é que a gente pode rodar os testes, deixa eu dar um clear aqui, ó. A gente pode rodar os testes por linha de comando. Então, eu posso chegar aqui e fazer um .NET teste, por exemplo. E ele vai identificar quais são os projetos de teste e vai aplicar os testes e vai rodar o teste e vai falar para mim se passou, se não passou, qual é o cenário que está o teste. Então, vamos aguardar aqui. Ó, um teste falhou, tá vendo? Nosso teste está... Ah, não, ele deu algum outro erro aqui. Ah, não, ele falhou sim. Engraçado, ó. Aqui embaixo ele botou que um... Ah, não, falhou. Passou, 0, né? Até o 2 pontos, o número está do lado de cá. Vou confundir aqui. Ó, então vamos lá corrigir esse teste, que é esse carinha... Ah, esse aqui porque a gente voltou, a gente não... Deixa eu ver se ele vai passar agora. Ela tá fazendo o nosso teste, rodando tudo. Legal, agora passou. A gente tinha voltado a versão, mas não tinha compilado. E o teste ele precisa da compilação para poder rodar. Então, legal, ó. Passou, tá vendo? Verdinho. Existe uma possibilidade da gente informar alguns parâmetros também no método .NET Test. Tá? Então tem a possibilidade. Deixa eu tentar rodar isso a partir do nosso terminal aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Peraí. Boa. Uma dessas possibilidades da gente rodar ele com... Esse aqui é o Git, não. Da gente rodar ele com parâmetro. É quando a gente quer gerar, por exemplo, algum relatório, né? A partir dessa execução. Então, deixa eu carregar aqui meu PowerShell. Uma opção que a gente tem é rodar com esse parâmetro aqui, ó, menos collect, que a gente está informando para ele como que a gente quer coletar esse cara, tá bom? A gente está passando aqui um tipo, tá bom? E a gente está falando qual o tipo do log que a gente quer ver aqui na tela. Então, do tipo console, e a verbosidade é detalhada, tá bom? Então, ó, ele vai rodar os testes para mim também. Só que agora ele vai rodar os testes com esse tipo aqui, né? E aí, o legal disso, ó, passou, né? Olha, ele deu uma verbosidade um pouco maior pra gente, tá? E o que eu queria mostrar para vocês? Quando ele executa com esse método, né, esse parâmetro, ele acaba gerando essa pastinha aqui, ó, test results, tá? Aqui dentro ele tem um guide que ele vai gerar, se eu rodar de novo ele vai gerar outra vez, né? Ele tem um guide aqui. E dentro dele você tem um arquivo de cobertura, tá? Se a gente executar um outro método aqui, ó, deixa eu rodar esse método aqui, ó, que é um report generator, tá? E para isso a gente tem que instalar um pacote na nossa máquina. E a gente vai passar todos os parâmetros aqui, ó. Onde está o report, tá? Qual o diretório ele vai gerar o report novo, qual o tipo de report que ele vai gerar e a verbosidade. E algumas coisas, verbosidade, título e tag, tá bom? Fica tranquilo que todos esses comandos vão fazer parte do nosso readme, tá bom? Então, ó, rodei esse cara.
Ele vai executar uma série de instruções aqui para mim, ó. Gerou o relatório para mim. Eu vou abrir aqui nessa pasta, vou subir aqui, ó. E ele gerou esse cara aqui, ó. Coverage Report. Lembra que no nosso método lá, ó, a gente colocou aqui, ó, Coverage Report como target de. Então, beleza. Então, ele gerou aqui dentro, tá? Aqui, né? E repara que aqui a gente tem agora um arquivo, uma coleção, né, de HTML, a gente tem um arquivo index aqui, ó. Se a gente abrir esse index, ele mostra pra gente, olha que legal, né? Um relatório de teste. Então, conforme eu vou aumentando, meu teste vai tendo mais cenário, mais classes para testar, esse relatório vai ficando bem grande e fica bem legal, certo? Então, isso daqui é um plug, aqui, ó, tag que a gente colocou lá. O título aqui em cima, tá? A cobertura, depois a gente vai aumentar a cobertura disso também, tá? Então, é isso que a gente queria ver, tá? Conseguimos criar nossos testes, conseguimos fazer tudo. Cadê? Opa! O teste está rodando. O que eu vou fazer? Lembrando que esse carinha, ele está na versão... cadê aqui? 084, tá? Eu vou tomar o cuidado de, assim que a gente terminar aqui, eu vou subir esse código, tá? E aí, o nosso próximo passo vai ser fazer com que o Sonar consiga pegar esse report e identificar qual o percentual de cobertura que nós temos, né? Lembrando que, pelo que a gente viu aqui, hoje a gente está com 20% de cobertura, né? Esse relatório aqui. E a gente precisa lá ter uma taxa de cobertura de 80%. Então, possivelmente, esse item vai barrar a gente de subir o nosso código e a gente vai ter que cada vez mais colocar a cobertura para a gente ter para a gente atingir essa meta de 80% e conseguir fazer o pull request para a nossa branch main. Tudo bem? Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.